Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e vamos para mais um vídeo, na verdade, o último vídeo do ano de 2025 dessa nossa série Investindo R$ 100 na Prática. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like, verifica se você ainda não está inscrito para se inscrever no canal, para me ajudar a esse vídeo, a esse conteúdo chegar a mais pessoas. E iniciando, vamos ver como está o patrimônio da carteira. Então, estamos chegando no 12º mês do ano, no último mês, e até então conseguimos ver uma crescente bem positiva no patrimônio. Por quê? Porque todo mês eu faço aplicação e também tem a rentabilidade, tem a variação de cada investimento. Então, até novembro, conseguimos ver como se fosse uma escadinha, o patrimônio crescendo. Dezembro, ainda que está empatado com novembro, porque eu ainda não fiz a aplicação, certo? Então, no final desse vídeo eu vou mostrar como vai ficar após a aplicação de dezembro. E a nossa diversificação está seguindo a ideia, aquele parâmetro que eu quero, de ter um pouco mais de fundo no momento do que ações. E dentro das ações e dentro dos fundos eu também estou seguindo uma diversificação nos ativos que eu tenho escolhido para minha carteira, porque eu venho falando para vocês a importância de ter uma carteira bem diversificada, para não estar exposto somente a um ativo, somente a um segmento, para que possamos melhorar a nossa rentabilidade e também diminuir o risco. E falando em rentabilidade, a carteira está com quase 30% nesse ano que tenho investido. E quando eu comparo com os principais indicadores, CDI, que é um indicador de renda fixa, a gente vem ganhando muito forte. IPCA, que é o indicador de inflação, a gente também está ganhando. No Ibovespa, a gente está perdendo por Ibovespa. Quando eu puxo o IFIX, que é o dos fundos imobiliários, também estamos ganhando. Small está, bem dizer, empatado com o índice das empresas small caps no Brasil. SP500, que são as 500 maiores empresas americanas, também estamos ganhando. O IDIV, que ele vai puxar as empresas que pagam dividendos, também estamos à frente. O IVVB11, que é o ETF que replica o SP500. Então, de todos esses indicadores que conseguimos ver, a carteira está perdendo apenas para o índice Bovespa e não é por um valor muito grande de diferente. Eu vou deixar aqui os dois para verificar com mais calma. Enquanto o Ibovespa está com 33,4, a carteira está com 29,44. Então está bem próximo essa rentabilidade. E é claro, só em eu ter o meu dinheiro investido, aqui mostra que eu já estou tendo uma rentabilidade de quase 30% no ano. O meu primeiro objetivo é fazer esse dinheiro rentabilizar, é fazer esse dinheiro trabalhar e me trazer um retorno. Eu não estou competindo com nenhum outro índice, mas conseguimos ver que aqui eu tive um bom desempenho, principalmente levando em consideração inflação e renda fixa, que quando você inicia nos investimentos, são os dois indicadores que você precisa olhar com mais calma, com mais cautela. Até porque hoje em dia, no país com juros tão altos, você pode deixar o seu dinheiro em um CDB rendendo ali 15% ao ano, sem ter nenhum risco, sem ter nenhuma preocupação. Então, inicialmente, o seu patrimônio, os seus investimentos têm que estar batendo pelo menos um índice de renda fixa. E ainda falando do índice Bovespa, nesse mês ele encerrou positivo, com base no que ele teve o início, certo? Então ele teve mais ou menos 3,67% de rentabilidade nesse mês. Isso é muito positivo porque o último mês foi mês de máximas históricas e ainda assim o mês de dezembro renovou essas máximas até o momento quando eu gravo aqui, dia 25, no Natal, está com 160 e iniciou dezembro em torno de 150, 155. E conseguimos ver que aqui no início de dezembro, dia 5, teve uma grande queda de quase 10 pontos, que foi mesmo no período onde a direita ela anunciou Flávio Bolsonaro como candidato e o mercado não reagiu muito bem, porque a expectativa era e ainda é por muitos que o Tarcísio viesse como opção da direita para ser candidato a presidente no próximo ano. Como o anúncio veio de Flávio Bolsonaro, o mercado não reagiu bem, então tivemos uma grande queda no dia, depois ainda caiu mais, tivemos uma pequena recuperação e com base dessa queda do dia 5, a bolsa ainda está em baixa, mas se filtrarmos do início do mês, ela vem batendo a sua alta histórica e quando puxamos o filtro do ano, que é o que precisamos fazer num período de final de ano, onde precisamos analisar os nossos investimentos nos últimos 12 meses, conseguimos ver que tivemos um ótimo retorno
torno de 33,4% de rentabilidade em investir nas ações brasileiras aqui na nossa bolsa. Então, se você ainda não investe, e muitas vezes você vê as pessoas falando, investir na bolsa brasileira não vale a pena, o bom mesmo é investir na bolsa americana, lá eu vou conseguir ter bons retornos. E é claro, investir em bolsa consistente, historicamente, como é a americana, vai te trazer excelentes retornos, principalmente se você escolher boas empresas. Mas também existe uma ótima oportunidade, existem ótimas empresas no nosso mercado. E aqui mostra que em um ano você teria já um retorno de quase 30%, de mais de 30%, dependendo as empresas, as ações que você escolhesse. Então, invista o quanto antes. Eu busco trazer esse conteúdo, essas informações para você ver como é simples, fácil e acessível você iniciar nos seus investimentos. E falando de IFIX, os nossos fundos imobiliários também teve um mês bem positivo. E quando a gente puxa no ano, o resultado no ano, conseguimos ver também um ano bem positivo, não tão esticado quanto as ações, que passou dos 30%, mas tivemos aqui uma rentabilidade de mais de 20%. E isso também é muito bom, é muito positivo, principalmente se você busca ter uma diversificação e investimentos que te pagam mensalmente com os proventos que os fundos imobiliários podem nos proporcionar. E agora olhando para os proventos da carteira no ano, interessante que desde que começamos a investir com essa carteira já passamos a ter retorno. Começamos a investir em janeiro, então em fevereiro já temos direito a receber os proventos, aqui mais especificamente com os fundos imobiliários, e de lá para cá todos os meses tivemos algum retorno. Conseguimos ver que alguns meses específicos temos um resultado melhor do que o outro. Por quê? Porque normalmente soma com o resultado das ações. As ações, diferente dos fundos imobiliários, não vão pagar todos os meses, são algumas ações específicas. Normalmente ela vai pagar a cada 3 meses, a cada 6 meses ou até mesmo a cada 1 ano, nos fechamentos dos exercícios. Então, normalmente quando temos um mês assim com resultado maior, é porque está somando o resultado que tivemos com os fundos imobiliários e com os dividendos das ações. E aqui, especificamente em dezembro, tivemos um resultado bem relevante, bem extraordinário com base nos outros meses, né? Quando vemos aqui o melhor mês foi outubro, com R$ 7,00 de proventos. Vindo para dezembro já subiu para 16, é uma diferença bem grande. E aqui em dezembro eu consigo ver que soma-se toda essa informação que eu já passei. Tive um pagamento das ações e dos fundos imobiliários no qual eu invisto. E por que acabou tendo um valor tão alto, né? Conseguimos ver que só a Itaúsa aqui pagou mais de 46% do valor total que eu recebi. E essa notícia vai exemplificar bem porque o mês de dezembro foi um mês recheado de dividendos. Mais de 40 bilhões foram pagos no mês de dezembro entre dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação de várias e várias empresas nacionais. Brando, mas por que isso? É porque é dezembro? É porque é o final do ano? E a verdade é que não tem nada a ver com o mês, não tem nada a ver com o final do ano, mas sim com a nova tributação que vamos passar a ter a partir de 2026 nos dividendos das empresas. Então, as empresas que se organizaram e distribuíram dividendos, tanto com data para pagamento, como data como anúncio até o final de 2025, vão conseguir ter uma distribuição de dividendos ainda isentas de imposto de renda, fugindo dessa nova tributação. Então é por isso que estamos vendo uma corrida para a distribuição dos lucros, a distribuição dos dividendos das empresas. E eu sei que existe uma grande dúvida, uma grande incerteza por parte dos novos investidores, dos pequenos investidores, sobre essa questão de tributação dos dividendos. Então eu trouxe aqui alguns pontos para você entender, não se preocupar tanto e se organizar mais para os próximos anos nesse mundo dos investimentos. Então, de regra geral, essa tributação dos dividendos ela vai ser incidente para quem recebe mais de 50 mil reais mensais e um detalhe importante, por empresa. Então, se você recebe acima de 50 mil em mais de uma empresa pagando, então digamos que você recebe 20 mil da Itaúsa, 20 mil do Bradesco, 20 mil da CEMIG, bateu 60 mil no mês, mas nenhuma empresa específica, nenhum CNPJ ultrapassou os 50 mil. Então, esses dividendos você vai receber ele isento, porque a tributação vai se dar acima de 50 mil por um CNPJ específico fazendo o pagamento. Então, caso você receba mais de 50 mil no mês por um CNPJ, por uma empresa,
automaticamente você já vai receber esse pagamento com a retenção de 10%, que vai ser o imposto de renda que já vai vir retido. E um detalhe importante, vai ser sobre todo o valor, certo? Não apenas o que ultrapassar dos 50 mil. E por que é interessante entender isso? Quando tratamos de tributação de ações aqui no Brasil, sempre existiu uma margem de isenção. Exemplo, venda em até 20 mil no mês, isento. Acima disso, será tributado. Então, o que era vendido excedente aos 20 mil, você tinha uma tributação. Então, digamos, você vendeu 25 mil, 20 mil isento, 5 mil tributado. Aqui no caso dos dividendos, não. Se você ultrapassou de 50 para 55, ultrapassou 5 mil, somente os 5 mil vão ser tributados? Não. Todo o valor será tributado. Então, é importante você já entender isso desde o início. Ah, Brando, mas eu não recebo isso de dividendo, tá é longe de receber. Por isso que eu iniciei falando, é para você já se organizar no momento, não se apavorar, mas você já ter uma ideia, uma noção para os próximos anos. Por quê? Um grande problema dessa regra, dessa nova legislação, é que não veio nenhuma contrapartida para ter uma atualização no valor dessas tributações, mensal ou anual. O texto diz que é acima de 50 mil mensal, mas ele não traz nenhum reajuste. Então, o que é 50 mil hoje, em 2025, não vai ser em 2030, em 2035, em 2040. Porque sabemos que tem o peso da inflação, existe o reajuste no preço de tudo. Então, cada vez mais, esse teto de isenção ele vai diminuindo. Assim como acontece no MEI, por exemplo, no microempreendedor individual, que quando ele iniciou com um teto de 81 mil de faturamento anual, era mais do que necessário para todos os pequenos empreendedores. Hoje em dia já não. Por quê? Porque existe um reajuste no preço, no valor do serviço e cada vez mais o preço das coisas aumenta. Então, isso acaba sendo um grande problema para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque investimos a longo prazo, investimos para construir um patrimônio. Então não adianta muito você hoje celebrar, comemorar que você está isento dessa tributação, porque daqui a alguns anos você pode vir a cair nela. E um outro ponto interessante, por que essas empresas estavam fazendo uma corrida para distribuir o quanto antes? Porque a empresa ela não vai pagar dividendo pensando apenas no Brando ou em você, que é um pequeno investidor que ainda está na margem da isenção. A empresa tem diversos investidores, diversos acionistas que hoje já caem nessa tributação. Então, para a empresa, já passa a não ser mais tão interessante, tão saudável continuar tendo essa distribuição que ela vinha trabalhando. Até porque as empresas não são obrigadas a fazer essa distribuição. Ela pode utilizar o lucro com um reinvestimento, pode fazer caixa, enfim, a empresa pode trabalhar de diversas formas com o lucro que ela vem tendo. Então, isso pode e possivelmente vai gerar um impacto sobre o pagamento de dividendos nas empresas do Brasil. Por isso que é um momento de sentar, analisar, ver como é que está a estratégia, ver como é que está a carteira, entender se as empresas que investimos vão continuar pagando dividendos, se não vão, se vai diminuir, para quanto, se faz sentido, se não faz sentido. Então é um momento de organização, principalmente agora no novo ano que inicia, né? No início do ano nós sempre queremos fazer metas, objetivos, queremos de fato se organizar. Então é um ponto a colocar na nossa organização. E essa nova regra de tributação não parou apenas nos dividendos. O governo ele também instituiu o IRPFM, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física Mínimo, chamado Imposto de Renda Mínimo, onde ele vai pegar o seu recebimento anual e se você ultrapassar o valor de 600 mil no ano, você vai ter automaticamente uma alíquota progressiva para efetuar pagamento de imposto. E aqui que entra um ponto interessante. Lembra do exemplo que eu falei de você receber 20 mil da Itaúsa, 20 mil do Bradesco, 20 mil da CEMIG? Vamos pegar esse exemplo aqui. Vai dar 60 mil por mês. Se você multiplicar por 12, já vai dar 720 mil anual. Isso só tratando de dividendos, certo? Num exemplo hipotético. Aqui você já está ultrapassando 120 mil dos 600 mil, que é a margem para você passar a ter essa alíquota de tributação. Você pode pensar, ah, Brando, mas os dividendos eles são isentos. Sim, os dividendos estão sendo isentos, mas no momento que jogar
na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda e o governo vê que você ultrapassou os 600 mil, independente se esse rendimento é isento ou não, ele vai ser tributado. Então aqui entra mais uma atenção, porque, por exemplo, os fundos imobiliários, ele tem as suas distribuições de lucro, seus proventos, de maneira isenta ainda. Mas no momento que lançarmos todos os proventos, todos os rendimentos que tivemos no ano e ultrapassar os 600 mil, também será tributado. E no mês de dezembro, para encerrar o ano, eu optei em não fazer nenhuma aplicação nova de novos ativos para mudar muito a carteira. Eu preferi seguir com ativos que eu já venho investindo, então no mês de dezembro eu vou continuar fazendo aplicação em CEMIG, em KISO 11, em KNSC, para aumentar a minha diversificação, para melhorar a minha organização, mas já pensando em novos aportes no próximo ano, no próximo mês, em janeiro, principalmente com essa nova questão da tributação sobre os dividendos. Será que as minhas empresas vão continuar distribuindo? Será que elas vão ter um pagamento tão efetivo como vinham tendo até então? O meu principal objetivo com essa carteira é viver de renda, é ter uma carteira que me gere um patrimônio, uma renda mensal onde eu possa viver despreocupado. Se as empresas no qual eu invisto passarem a mudar essa estratégia, talvez não faça sentido. Então, próximo ano, próximo mês, para ser mais específico, eu já estou visando mudar um pouco a estratégia com novos ativos. Entrar em aplicações de renda fixa, entrar com alguns ETFs que vão me auxiliar a fugir, a driblar dessa tributação sobre os dividendos. Então é um momento, como eu já adiantei para vocês, de uma reorganização, de mais do que nunca sentar e analisar. Mas como eu optei em não ter esse processo agora, no final do ano, preferi deixar para o próximo ano, vou continuar seguindo a minha estratégia que está sendo muito boa, como eu já mostrei para vocês. Estou tendo um excelente retorno na minha rentabilidade, nos meus proventos, porque, como vocês sabem, eu não invisto muito dinheiro, né? A gente segue aqui uma base de R$ 100, e lembrando, né, que passamos a ter uma atualização depois que passou de R$ 1.000 de patrimônio, então no mês atual eu posso investir até 116 aqui do meu patrimônio. Eu vou ampliar um pouco mais esse valor. Então aqui em dezembro eu comprei 3 ações da CEMIG no valor de 11,22. Eu comprei no dia 23, mas estou gravando hoje no dia 25. Inclusive um Feliz Natal para você que me assiste, para toda a sua família, que esse espírito natalino não se encerre apenas no Natal, no dezembro, mas que invada a sua casa todos os dias da sua vida, que possamos ter o verdadeiro entendimento do Natal, que é celebrar o nascimento de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E como presente, deixe aqui o seu like para esse vídeo, para me ajudar cada vez mais esse vídeo a alcançar mais pessoas. Os outros ativos foram fundos imobiliários, o KISO, 6 cotas, KNSC, 4 cotas. Vou atualizar aqui para ver como ficou a carteira. Já foi para 1.277 de patrimônio. Conseguimos ver com mais clareza aquela escadinha que eu comentei para vocês no início do vídeo. Isso é muito interessante, é muito gratificante, porque aqui você enxerga o seu patrimônio crescendo, tanto com seus aportes mensais, mas também com a rentabilidade que você vai tendo sobre as movimentações. E eu encerro o ano de 2025 com aquela minha diversificação padrão que eu iniciei lá em janeiro de 2025, onde eu queria ter 60% em fundos e em torno de 40% em ações, com a carteira bem diversificada nas ações e também nos fundos imobiliários. Por isso que é extremamente importante, necessário você ter uma diversificação clara, onde você sabe o que você quer, e isso vai direcionar suas aplicações em cada mês. Próximo ano eu vou mudar um pouco a minha diversificação, vou adicionar renda fixa, vou adicionar ativos dolarizados, porque eu vejo que é necessário para essa carteira. Eu não poderia encerrar esse vídeo sem agradecer a você que vem me acompanhando durante esse ano. Já estamos em 12 episódios
dessa série. Então, muito obrigado, espero estar ajudando, espero poder auxiliar no seu processo de iniciar nos investimentos. Que no próximo ano Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, derrame muitas bênçãos, muita prosperidade. Que se você ainda não investe, você possa iniciar nos investimentos. E se você já investe, que você possa cada vez mais ampliar o seu patrimônio com estratégia, com conhecimento e com muita sabedoria. Desejo um Feliz Natal para você, para sua casa e um próspero ano novo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, deixe o seu like, compartilha com um amigo e eu te espero na próxima.